Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar sobre, nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouco da educação educacional. Quer dizer, pegar o esporte eletrônico e utilizar o esporte eletrônico para formar um cidadão melhor. Eu acredito muito nisso, não só aqui, mas no mundo inteiro. E essa é a nossa prerrogativa maior do institucional. Esse é o nosso maior potencial. Poderia até dizer que é o nosso forte, a nossa especialização. Tanto na CBDEL, e eu tento incutir isso, né? E passar isso para os outros membros da Pan-Americana, da Internacional, porque o esporte é uma ferramenta para formar o cidadão. Ele é utilizado, inclusive, para outros fins. Quais as outras finalidades? Sempre é o cidadão, sempre é a pessoa, né? O foco de tudo que a gente faz na vida. Seja para você mesmo, para nós mesmos ou para outros ao nosso redor. Familiares, amigos, parceiros. E a educação, a cultura, a civilidade, o esporte, eles formam o cidadão. Aí você pega cada você pega cada uma dessas categorias e utiliza elas para inclusive trazer para esse ecossistema, o ecossistema da educação, o ecossistema cultural, o ecossistema do esporte, para que você tenha outros meios sustentáveis e de formação do cidadão para que ele avance. Um destes meios dentro do ecossistema do esporte é a parte comercial e a parte institucional. A parte comercial lida exatamente com isso, com os negócios que você consegue fazer e proporcionar, gerando sustentabilidade, rendimentos para as pessoas que lidam com ele de maneira profissional. Há também um lado educacional, aí entra no institucional. E o de base, o de fomento, né? Só o da prática livre. E na educação, nós frisamos muito que o esporte eletrônico, da maneira que é gerida, qual a maneira que é gerida? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, da maneira que nós, na confederação e as nossas federações, gerem, ele deve ser, não pode, ele deve ser usado para que eu agregue outros valores para as pessoas, muito em especial para os jovens, para as crianças, para os jovens, né, para os adolescentes, jovens adultos. Esses valores são os valores intrínsecos à prática. São elas: a lógica, o uso da mente, né, das atividades cerebrais para maior foco, liberdade e promoção da aprendizagem, concentração e outras que fazem parte do dia a dia como cidadão, como grupo, educação, ética, educação entre si, né? Respeito, ética e outros valores. Muitos desses valores, inclusive, estão no movimento olímpico e no olimpismo, né? E deveriam ser tratados como algo normal, né? De senso comum, desde a nossa infância. Infelizmente nós não temos isso, porque nos falta a base, nos falta a educação mesmo, em todos os sentidos, tanto como civilidade, tanto quanto conhecimento. E com isso nós não conseguimos. E o esporte eletrônico, na CBDEL, ele é tratado de maneira, primeiramente de maneira inclusiva social. Ele é uma ferramenta para a gente formar o cidadão. Então a CBDEL ela tem a parte educacional e tem a parte de educação. Na parte de educação, ela é um misto de institucional e privada. Nós temos cursos de pós-graduação, né, cursos extensivos, e também temos curso de graduação. Alguns deles, inclusive, são utilizados em algumas atividades lá fora, né, IESO, que é a Universidade Internacional de Esporte Eletrônico, que a gente está aplicando, inclusive, já no início, agora começamos em alguns países asiáticos. Em um especial. Estamos trazendo isso aqui para o Brasil também agora, para 2020. Então eu vou ler, eu tenho alguns documentos aqui, eu não decoro tudo, mas, por exemplo, nós temos 3 anos de graduação. Primeiro ano estou quase sarando da gripe. É compulsório. Depois você tem segundo e terceiro ano de graduação. E esses cursos, só dando um exemplo, eu estou falando da parte de educação mesmo, esses cursos extensivos ou cursos de pós-graduação da CBDEL,
feito em parceria com o PAMESCO e o ESCO e, obviamente, os profissionais de cada área. Nós temos um primeiro ano aí com recursos de esporte eletrônico, depois tem cultura competitiva, cada um deles tem crédito. Depois nós temos a transmissão, parte de single player nos eventos, multiplayer também, isso na técnica, né? Depois planejamento e estratégia de eventos, planejamento e estratégia de eventos multiplayer, e pós e pré, criação de conteúdo, integridade, depois tem regulamentação, legislação, aí tem gestão, expo, gestão comunitária, tráfego digital, análise de esportes, e daí nós temos as partes mais focadas na prática mesmo. Então a gente tem shoutcaster, treinador, jornalismo, executivo de relações públicas no esporte eletrônico, gerenciamento de produtos, de venda, administração, proprietário de gerenciamento de times, gerenciador de mídias sociais, equipes de radiodifusão, gerenciamento de eventos, agentes e outras funções dentro de cada time. Daí nós temos coaching, temos também commentator, temos referee, né? Quer dizer, temos arbitragem, comentarista, narradores, treinadores e por aí vai. Esses são cursos que nós temos que a gente consegue fazer parceria com entidades de ensino superior. Curso de 3 anos. Depois também nós temos um curso mais enxuto, voltado para algumas particularidades, esses são os cursos extensivos. Então essa parte educacional da CBDEL ela é muito forte, nós já temos isso preparado, temos os profissionais que vão fazer isso conosco, esse curso já está pronto. Fora isso, depois nós temos a parte educacional. A parte educacional da CBDEL é para a base, para jovens, para crianças, para adolescentes, jovens adultos e também lida com a parte de pessoas com deficiência ou problemas intelectuais e físicos. Nós havíamos até começado uma conversa com a Federação das APAES, né? Faz uns anos, aí, faz muito tempo. Mas paramos um pouco e agora vamos iniciar de novo com eles, vamos levar isso também para outras entidades, né, que lidam com suporte e ajuda, né, e para pessoas com deficiência intelectuais e físicas e também para a parte de inclusão social. Acabamos de firmar um convênio com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, lá do Rio de Janeiro, junto com a entidade de ensino superior, a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então é CBDEL, UERJ e SUBEL. Nós vamos levar o esporte eletrônico para as comunidades e para as vilas olímpicas, né? Lá no entorno da cidade do Rio de Janeiro, com um meio de parar a evasão escolar e mostrar para eles que o esporte eletrônico não é apenas um joguinho, você chegar lá na sua casa e ficar 12, 14 horas na frente do computador e fazer o contrário, né? Sair da escola, deixar de fazer os seus afazeres, deixar de fazer atividade física para isso. E pior, às vezes, a maneira que o esporte eletrônico, seja ele jogado em plataformas PC ou console ou mesmo no celular, ele é apresentado para as pessoas, para as crianças e para os jovens, né, para os adolescentes, ele se torna uma ferramenta de frustração até pessoal e familiar. A pessoa se vê numa situação em que ela não consegue adquirir de repente aquele console, que é caro, um PlayStation 4, um Xbox, aqui no Brasil, né? Ou se tem isso, tem um controle melhor, ou um jogo, também não consegue, quando tem daí não consegue comprar o jogo, né? Comprar a franquia para praticar, para brincar, como lazer. Ou então aquele computador, então nem se fale, um computador hoje, né? Para você fazer a prática do esporte eletrônico, praticar o esporte eletrônico, nossa. Então, de maneira competitiva, nem se fala. E às vezes ele se frustra, ele se vê numa situação assim de incapacidade, né? E acha que ele não é capaz, ele não pode ter aquilo, ele não tem futuro, etc. Tem, já ouvi isso bastante. Ou então ele culpa os pais, querendo ou não, direto ou indiretamente. Então é uma frustração geral. Então, e não é assim. Nós não vamos, lógico, com isso nós não vamos distribuir console à torta e direita. Nós vamos mostrar para ele que não é por aí. Quando você encara como esporte, é uma outra vertente, é uma outra pegada, né? E vamos mostrar para ele que ele é capaz sim e que tudo o que ele quer na vida, tudo o que ele vai desejar na vida, que é o que o brasileiro precisa aprender, ele pode, ele deve, só que você precisa de base. Ah, mas o caminho é longo. Sim, o caminho nós vamos ensinar eles no educacional,
não na educação, que é focado em técnicas, no educacional, de que sim, os valores morais e cívicos você tem que ter para a sua vida, né? O famoso EMC, Educação Moral e Cívica, e ensiná-lo que é a base. Se ele não estudar, ele não consegue ser um cidadão melhor. Ter base, pelo menos mais chances de poder ir para uma carreira profissional, seja ela no esporte eletrônico ou nas carreiras que fazem o esporte eletrônico existir. O técnico que inventa o computador, por exemplo, que aprimora uma placa de vídeo, que faz a engenharia de um novo circuito ou a programação de uma linguagem melhor, aquele que faz o mocap, aquele que faz a parte de streaming e também o streamer ou comentarista, tudo isso você precisa de estudo. Um comentarista precisa ser bem articulado, precisa saber falar inglês, precisa saber falar português, precisa entender pelo menos para poder se situar e se colocar no mercado nacional e internacional. Quem disse que não precisa de estudo? E o esporte eletrônico às vezes traz isso, né? Quando ele está na frente do jogo ali, ele está vendo uma linguagem, ele está começando a aprender o inglês, mas você precisa formalizar isso. Você precisa dar uma base mais sólida para ele, não tanto no tentativa e erro. E mostrar para ele que o programador que fez aquela franquia que ele gosta, por exemplo, um Counter-Strike da vida, a pessoa que programou aquilo, para você ter o pixel naquele ponto, para você esquadrinhar aquilo 3D, só que no ambiente 2D, fazer a linguagem de programação para que se entenda, a interlocução e o tipo de conexão entre o hardware que você usa e o software que está rodando aquilo, toda a inteligência artificial e o meio de se fazer isso, que hoje é online, na internet, você precisa saber matemática, você precisa saber ter noção uma básica de geografia, de espaço, de dimensões, então você vai estudar física, você também traz noção, e a física está presente em tudo, né, na programação. Você tem noção, inclusive até artes, né? A parte humana. Então você tem o teatro, você tem a cultura, e a gente coloca tudo isso junto e incentiva essa pessoa, incentiva essa criança, esse jovem, adolescente, né? Jovem adulto, e mostra para ele que matemática é isso, é uma coisa linda de você ter, de você entrar, poxa, são números, é a linguagem universal, junto com a música. E olha que legal, você joga, você vê aquele desenho e aquilo tudo atrás ali, a Matrix, né? É matemática, é número. Mas a linguagem e a interpretação e o entendimento daquilo vem pela sua língua, pela sua comunicação. Daí você tem que saber português muito bem, aprender a gostar de ler, porque é a leitura que te vai dar a informação e você tem que gostar, seja ela uma leitura de lazer ou seja ela uma leitura técnica. Porque lendo você vai aprender o quê? A interpretar. E interpretar é muito bom para o cidadão. Forma cidadãos inclusos no entendimento da política, da organização social e política do Brasil. Então isso tudo nós vamos colocar, uma coisa está intrínseca com a outra, parece papo de louco, mas não, tudo é interligado. Quando você forma um bom cidadão, você tem uma nação que avança culturalmente. E avançando na educação, avançando na cultura, você avança em todo o restante, no esporte, você avança na parte profissional. E é isso que nós vamos fazer com o esporte eletrônico. Nós utilizamos para isso. E foram anos, viu, para chegar nos projetos que nós temos aqui. Não é coisa de meses. São 2, 3 anos. E conversando com equipes e com profissionais assim, em máxima excelência. Só o desenvolvimento nosso na parte do paradesporto eletrônico, na parte do envolvimento da inclusão social para crianças e jovens. E eles vão receber alimentação, translado, eles vão estar num ambiente seguro, saudável. E os pais, ou aqueles que desejarem e deveriam desejar, deveriam estar na possibilidade, lógico, né? A gente sabe do dia a dia, mas os pais que quiserem se engajar, a participação deles é essencial no educacional. E lá dentro do educacional nós vamos ter também a parte de educação. Então ele vai sair de lá sabendo programar PHP, sabendo programar um banco de dados, sabendo programar dentro de um Maya, dentro de um AutoCAD 3D, dentro de um RenderMan, sabendo fazer motion capture, sabendo utilizar e programar um melhor streaming para ele, uma banda, um cloud, de repente saber programar um OBS da vida, né?
software fantástico, e fazer os próprios add-ons, os plugins para esse OBS, por exemplo, fazer uma propaganda aqui. Mas para isso tudo ele precisa ser antes alguém e iniciar a ser alguém. Ele pode sair de lá sendo inclusive um atleta de esporte eletrônico exímio, porque nós vamos ensinar a técnica inclusive das práticas, na franquia, nos modos. Entendeu? Ele vai sair, ele não vai ser também aquela pessoa que vai sentar e vai falar, beleza, inicia o jogo. Não, ele vai saber montar até o computador. Ele vai saber abrir um console e ver o que tem dentro. Ele vai saber mexer num roteador, saber o que é internet. Ele vai sair de lá completo. Porra, mas cara, você tá falando, o jogador de basquete não sabe como é que é feito a bola e nem a diagramação da cesta, não sabe a matemática da quadra. Que pena. Ia ser legal se ele soubesse. Ia ser no mínimo divertido. Mas tem uns que sabem. O que a gente quer ali, é o que eu já falei, é fazer uma disrupção do que nós temos. É formar uma pessoa. Sabe aquele cara do Star Trek? Vocês já viram isso? Papo de louco, né? Mas não é. Não é papo de louco. Deveria ser o normal nosso. Sabe aquele cara que você vê no Star Trek? Aí você vê um cara ali que é um soldado, um praça, passando. E o cara chega e pergunta pra ele, você já viu a não sei o que, subatômica, não sei do que lá? E eles conversam de igual. Pô, o capitão aqui é um engenheiro conversando de igual para igual com o cara. Lógico, tem as particularidades mais superiores de conhecimento de uma ou de outra. Mas eles conversam meio numa igualdade. E é assim que a gente tem que ser. Quando você senta para conversar com uma criança ou com um jovem e ele vai crescendo, você deve conversar com ele, por exemplo, sobre matemática. Teorema de Pitágoras, Bhaskara, será o que for. Ou mol. Na parte de química, na parte de física, ele saber o que são partículas, o que são átomos, quais os tipos de contagem que você tem de subpartículas, ou então no português ele saber o que é verbo transitivo, direto, indireto, saber conjugação de verbos, saber fazer toda a parte de literatura, saber conversar com você, saber interpretar um texto que ele lê e julgar e medir, ou um texto literário, seja o que for. Deveria ser normal. E nós sabemos muito bem como é que está essa nação, como é que está esse povo. Então é essa a nossa intenção, é pegar o esporte eletrônico, utilizar esse affair que ele tem, né, esse boom que está aí do esporte eletrônico, e mostrar, olha que legal, mas você sabe o que isso aqui pode te trazer a mais fora o joguinho? E ele vai adorar estar ali na frente. E ele vai adorar matemática, vai adorar português, porque tudo depende da maneira que você apresenta isso. E de como você absorve esse universo e passa para ele, e ele absorve o que você passa para ele. Entendeu? Então é isso que a gente vai fazer. O educacional nosso é isso. Tem alguns outros detalhes aqui. Por exemplo, a gente atende até idoso, tá? Nós temos programa. E para a parte então para a parte de pessoas com deficiência intelectual e física, então é lindo o que nós temos. Tem toda a parte de inclusão dele. Vou ler para vocês aqui algo do programa. Então nós temos português, matemática, inglês, chinês, espanhol. Olha só que maravilha. Desenho artístico, desenho técnico, teatro, literatura, interpretação, redação, streamers, influencers, casters, commentator, técnico em instalação de rede e servidor de internet, técnico em programação de sistemas de internet, técnico em linguagens de programação, internet ou não, software, né, em geral, técnicos em programação de software 3D e mocap, renderização e pintura, técnico em programação de jogos de console, computadores e dispositivos móveis, técnicos em programação de realidade virtual e realidade aumentada e eventos de esporte. Aí são aquelas partes da educação que eu havia falado. E sem contar, torno a dizer, na parte agregada que tem isso, dos valores agregados como civilidade, grupo, respeito, educação. Então é assim que nós vamos formar um cidadão melhor através do esporte eletrônico. E convido outras modalidades. Por exemplo, no futebol nós já estamos fazendo isso com o programa Changing the People, Changing the World. Mudando as pessoas e mudando o mundo. E também com o programa Embaixadores do Esporte. Né? Dando o exemplo do que é ser um atleta. E o programa Mudando as Pessoas, Mudando o Mundo une o futebol ao esporte eletrônico, embasados tudo nisso aqui, viu? Tudo isso aqui que ele vai ter lá. Em cada centro de treinamento de esporte eletrônico e futebol nosso, deste programa. E este programa educacional nosso vai ser implantado, inclusive, nas Vilas Olímpicas lá, né? Dessa parceria nossa. E na parte de educação, nós temos o curso em si técnico voltado somente para esporte eletrônico.
que são aquelas outras partes que eu falei no início do vídeo. Tá certo, pessoal? Então é isso. É dessa maneira que a CBDEL trabalha, é dessa maneira que eu coloco a PAMESCO para trabalhar o ESCO e embuto isso em cada membro. Essa é a diferença, entendeu? Do que falar para você vir, se filiar e vamos jogar e ter um evento. Isso aí é no privado, ou então quem quer fazer, e o privado também pode vir conosco, o privado inclusive pode educar também da mesma maneira, tá? Isso é para todos. Estou dizendo a diferença entre entidades, entre instituições, e você não faz isso do dia para a noite, não. Na nossa comissão de educação, nós temos pessoas ímpares, ícones, como a Bianca Gama, da UERJ, Lamartine da Costa, Dr. Lamartine da Costa. Que falar dessa pessoa? Né? Um mestre, um doutor desse, uma honra. Eu me sinto até pequeno, eu sou nada perto deles. O que falar dos outros profissionais, por exemplo, na Comissão de Desenvolvimento Social, a Vanessa Parreira, poxa vida. O Sebastião, que legal, né? E o Edmilson, com a esposa dele e a fundação dele, tantas pessoas junto conosco, poxa vida. Depois na parte das comissões de atleta que nós temos, a Daniele, né, representando os atletas, uma pessoa humilde, mulher, as mulheres estão dominando a CBDEL. Então tudo isso junto é o que faz a CBDEL ser o que é. Entendeu? O pessoal do STJ, os nossos juristas, os advogados, Oswaldo Sestari, vice-presidente, a presidência Armineide, puxa, tanta gente para lembrar que faz isso acontecer, sabe, pessoal? No nosso núcleo de excelência em saúde e performance, então, Fernanda, Mirtes, o Fernando, nossa, é muita gente. A Carly, e o pessoal da Carly, da Câmara de Resolução, então, por que eu estou divagando? Porque eu não estou divagando, eu estou mostrando para vocês que é o conjunto desses profissionais que formam a nossa base, que nos inspiram para fazermos mais projetos e trazer a inclusão social e o esporte eletrônico como ferramenta de formação. Tá? A Carly tem a Caroline, tem o Thiago, muitas e muitas pessoas. Antidoping com Soleira. Oh, meu Deus, né? O que a gente vai falar? Tá bom? Eu esqueci de alguém, me desculpe, mas é que é muita gente. Eu vou falando paulatinamente aos poucos nos próximos vídeos, que agora é isso. A gente vai aparecer aqui. Eu nesses primeiros e depois a turma toda, tá bom? É dar a cara a tapa, é mostrar quem somos nós. Então nos próximos vídeos, aí sim, nós vamos comentar as matérias. Desculpa. No próximo, tá bom? Um abraço a todos, até mais.